Fala galera que acompanha o canal Olho no Olho, tudo beleza? Maravilha, maravilha, mais uma vez aqui com vocês. Eu sou Fabrício Galvani e vocês estão acompanhando aqui mais uma live pelo Instagram, ao vivo, né? A gente está aqui em mais uma live do conhecimento, trazendo convidados especiais, muito mais do que especiais. Hoje a gente vai ter a presença aqui novamente, né, do Leandro Benvenuti, da Infinium, né, mais um aditiveiro, né? Ele já esteve presente aqui, está retornando aqui para a gente falar hoje com respeito a fluidos de transmissão automática, né, fluidos ULV, aplicação em veículos híbridos, né, então vamos aguardar o pessoal está acessando a live, né, o Leandro já está presente aqui, né, já vou mandar um convite aqui para ele, né, vamos lá, para a gente dar início aqui aos nossos trabalhos, né, enquanto isso o pessoal vai acessando essa live, só localizar aqui, nosso amigo Leandro Benvenuti. Está acessando a live, quero deixar já uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença em massa em todas as nossas lives. Boa noite. Como é que vai? Tudo bom, Leandro? Boa noite, Fabrício. Tá me ouvindo bem? Maravilha. Estou te ouvindo e vendo perfeitamente. Né? E daí, como que tá o feedback? Para mim tá ótimo. O meu fone de ouvido não funcionou, eu tô sem fone de ouvido, mas eu tô te ouvindo muito bem. Se você tá ouvindo, estamos ok. Maravilha, não, sem erro. Né? Imprevistos acontecem e fica tranquilo que o áudio está chegando aqui perfeitamente. O nosso público agradece aí. Isso, infelizmente acontece, são imprevistos. Tranquilo, vamos lá. Bom, meu amigo Leandro, de antemão, né, tem pessoas que talvez não te conheçam, né, que estão chegando aqui na live pela primeira vez. Então, você já esteve aqui presente, já fez sua apresentação, apresentou a Infinium, mas não custa nada relembrar, refrescar a memória aí do nosso público. Por favor, fique à vontade de ser presente, né, fala um pouquinho aí da sua trajetória na parte de lubrificantes aí, também dentro da Infinium. Perfeito, Fabrício. Obrigado. A gente participou da live de moto, né? Então, possivelmente algumas pessoas já viram. Bom, meu nome é Uhum. Leandro Benvenuti, eu sou formado em Química pela Unicamp e hoje, Fabrício, é dia do Químico, por coincidência. É. Então já mando os parabéns Parabéns para para os você. químicos que estiverem conectados aí. E para todos os químicos também. Isso, vamos lá. Bom, eu comecei minha carreira na Ford, tá? Apesar de ser formado em Química, eu de fato não posso me considerar um químico é, como um químico que trabalha em laboratório, assim, porque a minha carreira foi muito voltada para engenharia, na verdade. Então, assim, eu iniciei minha carreira pensando numa carreira acadêmica e acabei mudando de planos. Entrei na indústria automobilística, trabalhei 15 anos na Ford, na área de engenharia de produto de motores, de powertrain, motores e transmissões. Na metade final, digamos assim, eu trabalhava nessa função de especialista em combustíveis e lubrificantes. Então foi um aprendizado fantástico para mim esse período. Depois disso eu entrei na Infinium em 2015, né, me juntei ao time da Infinium, iniciei na área comercial, na área de vendas e hoje então eu faço uma função um pouco mais técnica e estratégica como gerente regional de produtos de especialidades. E aí inclui produtos para moto e produtos para transmissão, dentre outras linhas ali que a gente atua também. Bom, falando rapidamente da Infinium, né, eu já tinha comentado outra vez, a Infinium é uma das grandes empresas de aditivos globais, são poucas empresas que atuam nesse ramo, porque é um ramo muito especializado, que envolve um investimento muito alto, né? A Infinium, ela foi criada, digamos assim, com esse nome em 99, então ela tem 21 anos, mas antes disso ela já existia com outro nome, ela fazia parte do grupo da ExxonMobil como Paramins. Então é uma empresa que está há muito tempo já no mercado, tem uma experiência muito grande, né? Ela é uma empresa global, está presente tem representações em mais de 70 países, a gente tem aditivos vendidos em mais de 90 países no mundo. O portfólio da Infinium é muito grande, mas os carros-chefes são os aditivos para motor, tanto de carros e caminhões,
tem uma participação muito expressiva no mercado. A gente costuma dizer que 1 em cada 3 carros no mundo usam um produto da Infineon. E na parte de transmissões automáticas, Fabrício, a gente tem também uma participação muito expressiva. A Infineon ela é líder de mercado na parte de enchimento inicial para montadoras. Sozinha, ela fornece mais de 50% de todo o volume de aditivos para fluidos de primeiro enchimento de transmissões automáticas. Então, a gente tem uma experiência muito grande nessa área de transmissões, né? Enfim, Maravilha. acho que deu para ter uma ideia aí sobre a empresa, né? Com certeza, né? O pessoal aqui, muitos já conhecem, né? Tiveram presentes aqui na nossa live com respeito a lubrificantes de motocicletas, né? Aditivos aí para lubrificantes de motocicletas, onde a gente abordou bastante coisa legal, né? O nosso amigo Leandro aqui foi aí magnífico aí na sua abordagem, trouxe muito conhecimento para todos nós. Quem não assistiu, convido que assista, está disponível lá no YouTube, tá, galera? E essa live também vai ficar disponível lá no YouTube. Antes da gente começar a live aqui, Leandro, até peço licença para você. Há pouco mais de uma semana, teve um professor lá de Criciúma, Santa Catarina, né, o professor Gustavo Amboni, no curso técnico de manutenção automotiva lá do Colégio SATIC. Ele entrou em contato comigo, querendo trazer alunos para participar, né, para conhecer a nossa live aqui. Eu fiquei muito lisonjeado por ele estar levando o nosso conteúdo aos alunos, né, que fazem parte desse curso técnico de manutenção automotiva lá da SATIC de Criciúma, Santa Catarina, né, e o pessoal está presente aqui na live, né, também vai estar assistindo posteriormente. Quem não teve a chance de assistir aqui online vai assistir posteriormente. E, como eu disse, né, é um grande reconhecimento do nosso trabalho que a gente está fazendo aqui, né, isso só tem a engrandecer cada vez mais o conteúdo que a gente compartilha e a nossa responsabilidade, né, perante o nosso público de levar conhecimento em alto nível. E graças a isso, né, conta com a presença do nosso amigo aqui, Leandro Benvenuti da Infineon, para trazer esses conhecimentos que serão compartilhados com essa turma, né? Um abraço aí para a galera que faz parte aí. Tem 3 turmas, né? Na verdade é uma turma da primeira fase do noturno com o professor Diego, da terceira fase no período da tarde com o professor Rafael, e na terceira fase do noturno também com o professor Gustavo Amboni, o qual nos comunicou e pediu aí para mandar um forte abraço para toda essa galera aí, né, que está, né, na parte teórica aí, do aprendizado, né, no curso técnico de manutenção automotiva. Então, um forte abraço a todos, né, sintam-se à vontade para desfrutar do conhecimento do nosso amigo aqui, Leandro Benvenuti. E dar uma boa noite a todos, agradecer a presença de todos aqui também, que é muito especial a presença de todos vocês. Bom, Leandro, dentro do nosso contexto que a gente trouxe aqui para falar hoje, né, com respeito a fluidos de transmissão automática, te pergunto para você, a Infineon, dentro desse nicho, óbvio, a Infineon, né, produz aditivos aí para a gama, né, completa dos veículos. Mas falando de fluido de transmissão automática, ela tem parceria de desenvolvimento com algum fabricante específico, de alguma montadora ou fabricante ali de caixa de transmissão automática? Sim, Fabrício, a Infineon tem parcerias muito fortes com diversas montadoras, com algumas das principais montadoras globais, né? E essa parte de parceria na parte de transmissão automática, ela é muito importante, né? A Infineon ela tem 3 pilares que sustentam a empresa, que é a excelência tecnológica, a confiabilidade e a colaboração. Então, na parte de colaboração, ela não se aplica só aos clientes. Além da colaboração de parcerias e crescimento mútuo com os clientes, a Infineon ela tem um trabalho de colaboração muito forte com as montadoras também. A gente precisa estar olhando lá na frente, né, o que a montadora está fazendo, o que ela está planejando, para que os nossos clientes possam usufruir do produto que já tem que estar pronto na hora que a montadora precisa, né? Então, existe esse cuidado de fazer esse trabalho em avançado com as montadoras, digamos assim. Então, sim, a Infineon tem diversas parcerias com diversas montadoras, enfim, e também na área de transmissões automáticas, além da parceria normal que existe do grupo, dentro da Infineon existe um grupo que a gente chama de colaboração com a indústria. É um grupo muito grande de especialistas que fazem esse trabalho
exclusivo de contato com a indústria. Eu, inclusive, participo desse grupo também, além da função que eu tenho de gerente de produtos de especialidades. Então, dentro desse grupo, além desse grupo de conexão com a indústria, a Infineon ela tem um grupo específico de desenvolvimento de produtos para transmissão. Então, é um grupo que atua globalmente, tem uma visão global, com um foco local também, com muita expertise, não só em fluidos de transmissão, mas também no hardware de transmissão também. Então, realmente existe esse trabalho de base, digamos assim, para que lá na frente a gente possa ter o produto certo na hora certa, quando o cliente precisa. É a famosa coengenharia, né? Isso. Exatamente. Vários engenheiros aí, né, da parte mecânica, da parte química, né, envolvidos aí para, né, em conjunto conseguir ter um produto final aí, né, que traga benefícios não só para o equipamento, mas também, né, como a gente até comentou ontem numa live, o nosso amigo Guto Sintra aqui, questão do conforto na digeribilidade do veículo, né, e muita gente foca isso dentro de um veículo dotado de transmissão automática, seja ela CVT ou transmissão, né, convencional, né? Que eu te pergunto aí, Leandro, até para dar andamento, o pessoal entender, muita gente às vezes vai perguntar, mas é bom a gente falar um pouquinho com respeito a isso, né? Peço para que você fale um pouquinho com respeito a isso. A principal diferença entre os fluidos ATF, né, e fluidos CVT, eles têm aditivos diferentes, né? O que diferencia basicamente esses dois produtos aí no mercado? Sim. Bom, são de fato diferentes, né? Não são intercambiáveis esses fluidos de ATF e de CVT. Acho que antes de começar a falar disso, só um pequeno comentário. A gente tem observado no nosso mercado um crescimento muito grande de vendas de veículos com transmissões automáticas. Eu acho que você já deve ter tratado disso em outras lives, provavelmente, né? Então, a gente está vendo um boom de transmissões automáticas, e a CVT ela vem com uma força muito forte aqui na nossa região. A gente está vendo um crescimento muito grande realmente. Então, melhorar o conhecimento com relação à CVT é bacana para todo mundo que está nessa área de reparo e tudo mais, porque a quantidade ela está crescendo muito rápido mesmo. E, isso é muito positivo em diversos aspectos, né? Para entender um pouco melhor a questão do fluido, é até interessante falar um pouco do histórico do CVT. A CVT ela tem um funcionamento muito simples, né? São dois jogos de polia, as polias vão variando de tamanho e você tem aí então uma relação de marchas contínua que você consegue criar. Esse desenho ele definitivamente não é novo, né? Os primeiros desenhos que se viram conhecidos são do Leonardo da Vinci. Então, assim, é uma história que vem de muito tempo. Só que para fazer isso funcionar, haviam alguns desafios técnicos, né? E aí é que entra também a parte de lubrificantes. Então, assim, nos anos 30, a GM já trabalhava com isso. Já antes disso mesmo, já havia alguma informação sobre isso na literatura. Mas na década de 30, a GM fez investimentos na área de CVT e ela não conseguiu desenvolver o produto porque percebeu que não existia tecnologia suficiente naquela ocasião, naquela época ainda. Eles voltaram a trabalhar com isso nos anos 70 e, novamente, não conseguiram chegar num resultado confiável e perceberam que não havia fluidos adequados e também questões de materiais, né, dos aços que eram utilizados ainda não existiam suficientemente resistentes para poder uma CVT funcionar corretamente. Foi só no final dos anos 80, início dos anos 90, que a coisa realmente aconteceu. Foi quando conseguiram chegar nesse estado de qualidade suficiente de materiais e de fluidos para atender a demanda de uma CVT, né? Então, você realmente saberia informar quem, desculpa te interromper, você saberia informar quais montadoras aí ou qual fabricante de transmissão CVT foi, digamos assim, que saiu um pouquinho na frente aí nessa década aí de 80?
Não sei te dizer. Realmente não pesquisei quem Não, seriam aqui os tranquilo. É só fornecedores. curiosidade, tá? Vou ficar devendo. Fica como lição de casa. Não deve ser difícil da gente descobrir isso hoje em dia Não, com o tranquilo. Era só Google, uma né? curiosidade que me veio agora. Não, infelizmente eu não tenho essa informação. Eu sei que a GM investiu Tranquilo. muito, mas eu não sei dizer se foi de fato a GM que lançou, né, os primeiros. Uhum, Mas, enfim, tinha japonesas também trabalhando muito forte nisso, né? uhum, Bom, então o que acontece? Qual que é o calcanhar de Aquiles aí da CVT? Toda força ela é transmitida pelo contato entre a face. Você tem uma correia, né, ou uma corrente que vai se movimentar, e você tem uma polia que vai encostar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um ângulo aqui, né? Então você vai ter o uhum, contato da polia com a face da correia. Essa correia ela vai estar se movimentando aqui conforme você trabalha nas marchas, né? Toda a força do certo. motor ela é transmitida nesse contato metal-metal, entendeu? Então, Uhum, o que acontece? Você não pode ter um mínimo escorregamento dessa correia ou dessa corrente. Ela tem que estar sempre num contato de forma estática, né? Ela não pode escorregar. Se ela escorregar, ela vai riscar, e se ela riscar, ela vai arruinar a polia. Então, o óleo, o fluido que se usa ali, ele tem que lubrificar, mas ele tem que garantir também que não exista escorregamento, e tem que proteger essas duas superfícies de desgaste, né? Então, assim, esse é o grande desafio do fluido de CVT, né? uhum. A grande dificuldade, né, que se encontrou A para parte fazer de isso funcionar. coeficiente de atrito dele tem que ser bem trabalhada aí. Muito bem trabalhado, e assim, ela tem que lubrificar todo o sistema, mas ela tem que manter esse atrito no nível correto. Uhum, E tem que proteger as duas superfícies, fazer tudo isso simultaneamente, né? Então são maravilha. várias questões ali que ela tem que atender. E aí quando você Uhum, compara então com o fluido de transmissão automático, olhando para uma automática convencional, bom, a automática convencional não tem essa questão, então ela não tem os aditivos que vão fazer esse trabalho. A automática convencional troca de marcha, então você tem que ter ali na hora do engate, você tem também um outro equilíbrio de atritos que precisa ser atendido, e na CVT não precisa. Então são aditivos diferentes que são utilizados para você fazer esse funcionamento. Além disso, você tem as outras propriedades que são mais ou menos parecidas, né? Então, proteção contra desgaste, a questão de compatibilidade com materiais internos das transmissões. No caso da transmissão automática convencional, você tem discos de embreagem, discos e anéis que você não tem na CVT, então são ambientes diferentes. Questão de oxidação, de formação de aeração é a mesma coisa, todas têm que ter a mesma formação de proteção. espuma, né? Formação de espuma, isso não muda. E a questão de proteção dos gears, né, das engrenagens. Então, isso é um pouco mais importante na ATF do que na CVT. Mas, de modo geral, Uhum, essas são as diferenças e as similaridades, né, que você encontra ali certo. nesses estudos. Beleza, Leandro. Partindo já diretamente assim para o assunto principal nosso aí, né? Quis mostrar para o pessoal que existe essa diferença, né? Do câmbio CVT para o câmbio automático. Muita gente não conhece, né? Às vezes ele tem um carro CVT que é chamado de transmissão automática também, né? No mercado. Porém, ele não sabe que o carro Sim, dele é sim. CVT, né? Porque todo mundo É, chama de automático. E é bom ele conhecer essa pequena diferença aí, né? Também os aplicadores aí. E que não pode misturar, colocar um produto, né, de um no outro e de outro no um. não, de Então, forma falando aí alguma. dentro da questão de ultra baixa viscosidade, né, que é um dos nossos pontos do assunto aqui da nossa live, né, os fluidos ULV, quais as principais diferenças, né, perante as tecnologias anteriores? Né, porque são produtos mais recentes, né, são mais evoluídos. Quais são as principais diferenças? Né? Claro que a viscosidade é uma delas,
E já de Sim. quebra, dentro desse contexto aí, dessa diferença desses produtos, queria que você falasse para nós também se existe, a partir de que viscosidade um fluido ATF, de transmissão automática, é considerado um ultra low viscosity. Existe alguma divisão ali, né? Aqui, ó, esse aqui a viscosidade padrão que divide, né, os dois mundos aí, né? Uma viscosidade tradicional de um ULV. Eu acho que, começando por essa pergunta, depois a gente vai falar um pouco mais dos produtos. Eu vejo essa nomenclatura como uma evolução de gerações de produtos, né, dessas montadoras. Então, por exemplo, quem tem hoje o LV no mercado, acho que a primeira provavelmente foi a Ford, tem também da GM e tem da Mercedes-Benz. São três produtos. A Volkswagen está trabalhando também nisso, acho que já tem alguma coisa também, mas eu não tenho familiaridade. Então, Uhum. como é que se deu? Por exemplo, a Ford e a GM, que são as mais conhecidas, né, que é o Mercon e o Dexron. Então, eles tinham os produtos mais antigos, que não se falava em viscosidade. Então, simplesmente você conhecia lá Mercon 5, Dexron 3, enfim. E aí veio uma nova geração de produtos. E com essa nova geração de produtos e novas gerações de transmissões, que foi feito um trabalho simultâneo, eles reduziram a viscosidade. Então, a Ford tratou esse produto novo, esse fluido novo, como Mercon LV. Então, ela já começou a dar uma questão de nomenclatura. Então, você saiu ali de uma faixa de 7,5 centistokes, pensando em viscosidades cinemáticas a 100 graus, tá? Então, os fluidos mais antigos, os Mercon 5, Dexron 3, estavam ali entre 7 e 7,5. E os fluidos novos da geração low viscosity, né, ficaram aí na faixa de 6, 5,5 centistokes. Então, teve uma queda de viscosidade e outros parâmetros, parâmetros de viscosidade também seguiram, né? Viscosidade de baixa temperatura e, enfim, outros parâmetros que também são medidos. Mas olhando na viscosidade a 100, o que a gente mais tem noção foi esse passo. E aí o último passo que foi dado teve uma nova queda de viscosidade. Então essas montadoras decidiram chamar de ultra low viscosity. Foi um caminho natural ali na questão da nomenclatura. Então caiu da faixa de 6, 6,5 para uma faixa de próximo de 4,5. Então, é isso que você tem hoje nos produtos ultra low viscosity, que são produtos que têm, então, tanto a viscosidade a 100, que é na faixa de 4,5, mas também todas as outras os parâmetros de viscosidade também acompanham, né? Brookfield menos 40, enfim, outras medições. E para... Desculpa, pode ir. Não, pode falar, você já está dando sequência, só ia te perguntar, né, complementar qual que era as demais diferenças aí, se existe alguma outra diferença, né, dentro desses fluidos aí, low viscosity com ultra low viscosity. A diferença é na formulação, né? Como é que você faz para garantir a eficiência de um fluido nessa viscosidade. Então, quando você tem essa queda, você passa a ter uma dificuldade maior para chegar no resultado funcional, porque você precisa garantir todos os parâmetros de performance da transmissão. Então, uma transmissão automática convencional, por exemplo, que é a que usa esses fluidos, a questão de balanço de atritos ela é muito importante nessa transmissão. Por exemplo, tem uma das peças, um dos componentes da transmissão automática é o conversor de torque, né? E acoplado a esse conversor de torque, você tem uma embreagem interna na transmissão. Essa embreagem ela é usada para aproveitar mais a energia do sistema. Então, quando a embreagem o carro está trabalhando numa condição mais ou menos estável, ao invés de você fazer a transmissão da força pelo conversor de torque, você acopla essa embreagem. E aí você economiza energia. Com o avanço da eletrônica embarcada, passou-se a utilizar essa embreagem também numa situação transitória, quando você tem uma condição não tão estável. E aí, ao invés de você ter um acoplamento simplesmente, você tem
vários acoplamentos e desacoplamentos muito rápidos que ela faz. Então, ela auxilia o sistema a transmitir a força por ali. E aí existe uma questão de balanço de atritos que é muito delicado nesse sistema, porque se o fluido não for bem balanceado, você começa a ter uma vibração no sistema, que é chamado de shudder. Não sei se você já ouviu esse termo. Não conheço uma tradução. Uma tradução literal, né? Então, assim, o shudder da transmissão. Então muita gente percebe, com o envelhecer do fluido, e começa a perceber essa vibração. E isso acontece porque o aditivo anti-shudder ele foi consumido. Então você começa a perceber essas coisas. Então, assim, a tecnologia anti-shudder é um dos, assim, eu diria que uma das grandes fortalezas que a Infinium tem na parte de aditivos para transmissões. E quando você vai, então, de um low viscosity para um ultra low viscosity, você precisa garantir que isso vai continuar funcionando tão bem quanto antes. E, além disso, a questão dos desgastes também, porque você tem uma viscosidade mais baixa, você passa a ter mais desgaste. Então, você começa a trabalhar com básicos de melhor qualidade. Você tem que colocar ali um LV, você faz com um grupo 3, um ULV, aí você provavelmente já precisa começar a melhorar isso, talvez colocar um pouco de básico grupo 4 para poder chegar numa qualidade adequada do básico também e garantir o funcionamento, né? Não só o aditivo, o pacote completo. Né? Então, maravilha, vai ter mudanças bem significativas aí na formulação do produto, né, Leandro? Sim, sim. Bem importantes e, assim, não é muito simples realmente para você garantir que isso vai funcionar. É uma questão muito de equilíbrio mesmo, Fabrício. E fica aqui até o alerta, porque acredito eu que os problemas, o alerta para o pessoal que faz a venda do produto, o pessoal que faz a aplicação, a questão de utilizar fluidos incorretos, né? Por exemplo, os problemas que podem acontecer se você utilizar um LV, né, que tem uma baixa viscosidade, aonde pede-se um fluido LV e vice-versa também, né, Leandro? Não, exatamente. Eu até ontem foi comentado na live que o produto Dexon 6, que é um LV, ele é recomendado pela GM para as transmissões mais antigas. Então, ele pode substituir... Isso é um ponto bem... Às vezes gera uma certa controvérsia, mas assim, a GM defende isso, está escrito lá na norma dela, né? Sim, que ele é um fluido, né, universal, digamos que ele é um LV apto a ser utilizado nas anteriores, agora já um ULV, acredito que não seja a mesma situação, né? Não, definitivamente não. O ULV ele só pode ser usado na transmissão que ele foi desenhado para ser usado. E o contrário também, não existe compatibilidade entre essas transmissões e esses fluidos. Isso realmente é uma questão que precisa de muita atenção de quem trabalha nisso, né? O LV, o Dexon 6, sim, ele pode ser utilizado nas transmissões mais antigas. E um detalhe, a Ford não seguiu essa mesma linha, tá, Fabrício? O Mercon LV, ele não tem essa recomendação de substituir os Mercons anteriores. Então, tem esse detalhe também. Sim, né? O Mercon LV, ele chegou ali e dali para cima, né? Dali para cima, dali só, né? Porque aí depois vem o LV também, né? Então ela faz uma distinção, né? Ela, diferentemente da GM, como você citou, né? Não dá uma retrocompatibilidade do fluido LV, né? Se a gente fala, pode parecer que está falando do ULV, não. Do LV, né? Ela não é retrocompatível com os anteriores. Exatamente. Muito bem lembrado aí. E o ULV de pode jeito falar. nenhum. O ULV de jeito nenhum. Você só pode usar nas transmissões mais novas, realmente. Né? E a gente falando aqui de normas, né? Isso é fato. Como que funciona um processo de aprovação de norma de um fluido de transmissão? Né? Vocês que desenvolvem os aditivos, é fato, né? Para que o produto fique apto a ser disponibilizado para os formuladores, né, desenvolverem os seus produtos, né? Mas falando um pouquinho ali da cadeia em geral, né? Da parte dos fabricantes do veículo ou da própria caixa,
como que funciona esse processo de aprovação dessa norma para um fluido de transmissão automática, Leandro? Você pode falar alguma coisinha para nós? Sim, sim. Bom, o fluido de transmissão, ele não tem uma norma da indústria, né? Assim como os fluidos de motor têm. Não existe um API, não existe uma CEA. Existe um JASO, de fato existe um JASO, que é uma norma que é exigida por algumas montadoras, que de certa forma é uma norma da indústria, mas ela é uma norma base, assim, você não tem um fluido JASO que se basta por si só. Então, de forma geral, você não tem padrões da indústria. O que você tem são as especificações das montadoras, né? Então, todo o trabalho ele é feito dedicado a uma determinada montadora. Então, como é que funciona isso? Quando uma montadora vai desenvolver uma nova transmissão, ela, aí no início do projeto, ela vai selecionar os seus fornecedores, dentre eles o fornecedor do fluido que vai ser utilizado. E junto com esse fornecedor vai vir uma empresa de aditivos, né, trabalhando em parceria ali. Então, é um trabalho feito normalmente tripartite. Então, a Infineon, ou a empresa de aditivos, vai trabalhar junto com essa empresa de lubrificantes desde o início do projeto e vai ser desenvolvido como uma peça da transmissão. E as etapas de desenvolvimento vão sendo feitas concomitantemente. Quando a transmissão ficar pronta para ser lançada, o fluido também tem que estar pronto para ser lançado. Então, a parte de enchimento inicial, ela funciona dessa forma. Depois que a transmissão foi lançada, a especificação já está disponível e já está no mercado, aí você passa a ter a fase de licenciamento de produtos para serviço, né? Então, demora um tempo, porque o óleo, normalmente você não tem demanda no início, é só quando você tem uma massa grande de veículos no mercado que você passa a ter demanda do fluido para serviço, né? Então, essa especificação está disponível. E aí, o que acontece? As empresas de aditivo, elas vão trabalhar com as montadoras para aprovar as suas tecnologias de acordo com aquela especificação, né? Então, dentro da especificação, você tem lá todos os requerimentos que ela tem que atender, quais são os testes que têm que ser feitos. Então, a empresa de aditivos faz um investimento pesado ali, porque ela roda todos aqueles testes. Normalmente tem teste de campo, tem avaliações muito longas que são feitas. E aí você aprova, então, uma determinada tecnologia, um produto, né, um pacote de aditivos, que é formulado normalmente com algumas opções de básicos para dar uma flexibilidade para os clientes. E quando esse processo é concluído, então a montadora dá o registro ou dá a aprovação para esse pacote. E aí ele está disponível para a empresa de lubrificantes fazer o seu uso, né? E aí tem uma outra etapa, que é uma etapa posterior ainda, que é quando a empresa de lubrificantes submete o seu produto para aprovação. Então, aí, novamente, vão ter que ser rodados testes, porque a montadora ela precisa se certificar que aquela empresa de lubrificantes está formulando exatamente igual ao produto que já foi testado e aprovado pela empresa de aditivos. Então, vai ter também um custo em testes, em aprovação. Cada montadora tem o seu processo, né? Algumas fazem auditorias, inclusive, nas empresas de lubrificantes, para checar se eles realmente estão seguindo todas as recomendações. E aí, essa empresa vai ganhar, então, o seu registro, né? Muitas cobram por esse registro, existe realmente um processo longo, um processo custoso para os fabricantes também, mas no final eles vão ter, então, um produto com um número de registro lá da montadora, atendendo a determinada especificação e aí a lista de transmissões que ele vai poder aplicar aquele produto. Maravilha. Importante saber esses trâmites aí, né, essa questão da empresa produtora, né, como que funciona, né, que ela, mesmo usando um produto, né, uma base de aditivos, por exemplo, da Infineon, e ela querendo que o produto dela seja homologado, o produto vem pré-aprovado, óbvio, né, baseado nas normas que ela queira atender para o mercado, mas para ela ter o crivo da montadora, ela vai ter que passar por todos os testes novamente. E você teria uma ideia de quanto tempo dura esses testes? Assim, tempo que eu digo assim, uma média, ó, é 1 ano, 2 anos, 5 anos para ter uma aprovação dessa? Não. Óbvio que isso é bem relativo, mas uma estimativa. Não, se a empresa de lubrificantes parte de um pacote que já está aprovado, é uma questão de meses, assim, é você conseguir
sei lá, não sei dizer exatamente quanto, mas algo em torno de 4, 5 meses, talvez. E cada montadora também tem um custo diferente, né? Então, tem montadoras que cobram valores mais altos. Algumas montadoras, elas inclusive não permitem que a empresa produza em duas fábricas diferentes. Então, se ele produz, ele vai ter a licença para produzir numa determinada planta. Se ele quer fabricar o mesmo produto em outro país, ele vai ter que fazer outra licença, né? Outras montadoras não têm essa exigência. Então, isso varia muito de montadora para montadora, né? Essa complexidade. Entendi. A pessoa, cada uma enxerga a padronização, né, para garantir a qualidade final do produto de uma forma, né, mais ou menos isso. Isso. Cada uma tem os seus critérios e como ela faz para garantir que aquele produto vai atender as exigências que eles fazem, né? Então, isso é muito particular. Maravilha. Muito legal. Agora abrindo um parênteses aqui, quero deixar um recadinho aqui. O Pedro Sachê deu uma informação legal aqui para o pessoal, né, que a gente falou a respeito de CVT, né, um documentário que está lá no YouTube, Toroidal CVT, né, Atrito Zero, para quem quiser conhecer, né, um vídeo que está disponível lá da Discovery Channel, né, a respeito, né, desse assunto que a gente falou aqui de transmissão CVT. Então fica a dica aí, pessoal, assistir esse vídeo, né, muito legal, muito importante, vai agregar conhecimento também, né, galerinha aí da SATIC, né, que está acompanhando a nossa live, também acredito eu que vai agradecer aí os professores também. Entrando aqui num ponto-chave aí, Leandro, que muita gente, o pessoal que já chegou a perguntar aqui, né, já fizeram alguns comentários referente a isso, e é óbvio que a gente ia tocar nesse ponto, né, a gente está falando aí de inúmeras normas. O que faz um produto, né, atender, né, inúmeras normas e se tornar o famoso multi-ATF, né, como que ele agrada, né, gregos e troianos aí no universo das transmissões. Não, tranquilo. Então, o multi, Fabrício, ele só funciona dentro de de um grupo de transmissões similares, né? Então, assim, você não vai ter um multi que atende transmissão convencional e CVT, né? Isso até onde a gente viu ainda não tem. Então, assim, o multi também tem suas limitações. Ele vai atender transmissões do mesmo tipo de tecnologia. Como é que funciona isso? Bom, você vai selecionar, então, quais são as transmissões que têm exigências similares em termos de viscometria e performance. E se você tem um pacote que é robusto, que consegue atender com folga, digamos assim, essas normas normalmente, o que você tem que fazer é garantir que ele atende a todas aquelas transmissões. Então, você aprovou um pacote no Dexcom 6, você pode rodar o mesmo pacote e fazer a aprovação no Mercon. Depois você pode pegar o mesmo pacote e fazer a aprovação nas outras montadoras, na Toyota, enfim, na Mercedes. Então, como é que funciona? Isso é a empresa de aditivos que faz. Isso realmente é um investimento alto, né, porque a gente roda todos os processos de aprovação de todas aquelas transmissões. Tá? Então, é claro que é feito um estudo anterior, né, para você realmente chegar no pacote que tem maior probabilidade de atender aquilo tudo. E aí você faz o investimento em cima desse pacote e você vai ganhando essas aprovações. Então, você faz todo o processo que a montadora exige para o fluido de serviço, você faz isso para todos. Exatamente. Então, conforme você vai conseguindo ganhar as aprovações, você vai colocando as estrelas, digamos assim, no seu produto. Então, você pode gerar um multi-ATF que atende um número muito grande de transmissões e você tem essa garantia que ele atende porque foi rodado, todos os testes foram feitos, teste de bancada, teste de laboratório e teste de campo também, para garantir durabilidade, a extensão do intervalo de troca, tudo isso. Não é uma coisa que você tira da cartola que fala, não, eu consegui um Mercon LV, então eu já posso atender todas as transmissões parecidas. Não funciona assim, não. Realmente é testado e existe todo um trabalho de bastidores que é feito e toda uma documentação que fica arquivada e apresentada para cada uma dessas montadoras para você realmente comprovar que aquele produto pode ser aplicado naquelas transmissões. Então, maravilha, eu imagino aí a imensa
é, é, tempo que é perdido não, investido, né, Investido. na produção, né, de um lubrificante desse cunho, desse naipe, né, porque você pega ali, eu faço uma fórmula X, né, tem que testar essa fórmula numa, numa plataforma de uma montadora, né, de transmissão, né, atender os requisitos daquela suposta norma, pego essa mesma formulação, vou testar tudo de novo em outra plataforma de outra montadora, né, de outra transmissão, né, que pede outra norma, às vezes dentro de uma mesma montadora, duas, três, quatro, cinco normas diferentes, que vão pedir testes adicionais, certamente, né, e o produto tem que estar apto para todas, né, não é fácil. Exatamente. Né, achar a fórmula mágica, né, ali a receitinha para tudo isso, né, vai tempo, muito investimento, né, milhões, acredito eu, Muitos, muitos. né, para rodar inúmeros testes, né, e então a gente fica feliz em poder conhecer essa parte aí do desenvolvimento, né, essas informações que a Enfim não pode trazer para nós aí, né, através de você, aí, Leandro. Obrigado mesmo. E falando um pouquinho aqui, agora, Leandro, a gente foge um pouquinho, foge não, né? A gente muda um pouquinho o nosso assunto. O que muda de fluidos aplicados em transmissões automáticas e fluidos DCT, né? O Dual Clutch, né? Que equipam também veículos híbridos, né? As duas transmissões, óbvio que CVT também equipa veículos híbridos, até transmissões manuais podem equipar veículos híbridos, mas falando da DCT, que é um outro tipo de transmissão automatizada, muita gente conhece, né? Às vezes pensa que ela é automática, mas ela é automatizada. Não, perfeito. A DCT é uma transmissão muito boa, muito gostosa de dirigir. Quem já dirigiu um carro com dual clutch é uma sensação muito boa, porque ela tem um engate muito rápido, realmente, e é muito esportivo, assim, né? Eu gosto bastante, pelo menos. Existem basicamente dois tipos de dual clutch no mercado, Fabrício. Você tem a dry, né, que é a seca, e a wet, a molhada. O que difere? Difere ao local onde você coloca essa embreagem. Se você colocou a embreagem dentro da transmissão, junto com o case do óleo, do fluido, ou se você deixa ela do lado de fora. Então, aqueles modelos que a transmissão, a embreagem está do lado de fora da transmissão, o fluido de transmissão é o fluido manual, não tem nenhuma diferença. Né? É o caso da Ford, por exemplo, com a Power Shift. Ela é uma dry dual clutch. Então, o óleo que vai na transmissão Power Shift da Ford é óleo de transmissão manual. É o mesmo que usa nas outras transmissões. E quando você vai para o outro modelo, que é o wet, né, que é a transmissão úmida, que tem a embreagem úmida, aí sim, aí você tem que ter um fluido adequado para isso, porque você tem uma questão de atrito dessa embreagem dentro do óleo que tem que ser atendido. E aí sim é um fluido específico para dual clutch. Ele não é nem compatível com CVT e nem com automático. Certo. Existem alguns casos de fabricantes recomendar o mesmo fluido DCT para caixa seca e caixa úmida. Né? Um exemplo, caixa DSG, né, da Volkswagen, Audi Volkswagen. Bom, eu confesso que eu não tenho familiaridade com esse caso específico, mas eu imagino que você possa aplicar o fluido da wet na dry. Mas o contrário certo. Não, sempre é nesse caso. Sempre as recomendações são essas, né? O que vai na caixa úmida aplica-se na caixa seca. Porque ele atende todos os requisitos e tem coisas a mais, né? Que eventualmente você não precisaria. Talvez você está tendo um custo mais alto, mas que compensa por você não ter que lidar com dois produtos. Pode ser alguma coisa nesse sentido. Aí entra aquela história, né? O produto passou pelo teste, foi aprovado para aquela aplicação. Né? No caso que a gente está citando, não vamos citar marcas aqui, mas só para relembrar o pessoal aí desse detalhe. Que eu queria te perguntar também, já existe algum pensamento em desenvolvimento de tecnologias pós-ULV, avançando, diminuir mais a viscosidade ainda dessas transmissões? Olha, eu diria que o pós-ULV é o hybrid, né? Quando você olha
um pouco adiante, o que a gente vê claramente é uma eletrificação muito forte, muito pesada no mundo inteiro. Então, você tem hoje uma quantidade muito grande de veículos híbridos no mercado. Aqui no Brasil, inclusive, isso já não é novidade, né? Já tem vários veículos híbridos no mercado. E o que a gente precisa evoluir agora é para isso, né? Existem grandes impactos para o fluido de transmissão quando você pensa na hibridização, né? Então, aproveitando o gancho, falando um pouco sobre isso, isso depende do nível de hibridização que você tem do seu carro. Então, por exemplo, um stop-start, ele é o primeiro nível de hibridização, o mais básico, e aí você não tem, então, nenhuma influência na transmissão. Você pode ter no óleo de motor, eventualmente. O segundo nível de hibridização é o que se costuma falar mild hybrid, que é a hibridização leve, digamos assim. É quando você tem um motor elétrico, mas esse motor ele está acoplado ao motor de combustão. Então ele trabalha auxiliando, né, aumentando o torque desse motor de combustão e também reduzindo o consumo de combustível dele. Mas o veículo ele não pode funcionar só no motor elétrico. O motor a combustão tem que estar sempre funcionando. Então esse é o segundo nível de hibridização. E isso também não tem nenhum impacto para o óleo de transmissão. Quando você vai para o full hybrid, né, o totalmente híbrido, aí sim, aí você começa a ter algumas coisas mais interessantes acontecendo. Porque o motor, o motor elétrico, ao invés de estar acoplado ao motor de combustão, ele está acoplado à transmissão. E aí você pode desligar o motor a combustão, desacoplar ele pela embreagem e fazer o carro funcionar só no motor elétrico. E esse motor elétrico ele pode estar dentro da transmissão. Então, tem muitos modelos que usam ele dentro da transmissão. E aí, quando acontece isso, é que você tem, então, várias coisas diferentes acontecendo ali, que você vai ter que tomar bastante cuidado. Né? Então, o ambiente da transmissão ele muda muito. O ambiente do óleo de transmissão muda bastante. Você passa a ter um motor elétrico lá dentro, direto em contato com o óleo. Isso vai gerar um calor que antes não existia nessa transmissão, vai gerar pontos quentes ali. Além disso, você tem materiais novos que você está colocando lá dentro, que também não existiam lá antes. Então, tem uma questão de compatibilidade. E existe uma questão de propriedades elétricas do fluido que também precisam ser olhadas com muito cuidado. Né? Então, falando um pouco mais detalhadamente aí de cada uma dessas questões. No caso da temperatura, você pode eventualmente usar um sistema de refrigeração com cooling, com coolant passando por ali, mas isso fica muito complicado e não é muito eficiente. O melhor é fazer o resfriamento usando o próprio óleo, né? Então você vai ter um resfriamento mais eficiente. E então você tem que ter um lubrificante que resista a uma temperatura mais alta, que tenha uma resistência contra a oxidação maior, né? Então você tem alguns problemas ali que você não tinha antes. Para estender a vida desse lubrificante e tudo mais. Então, assim, tem várias novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, estão sendo trabalhadas. Isso, a Infineon já trabalha nisso há muitos anos. Né? Os produtos que a gente tem no mercado hoje já são bastante compatíveis com essa realidade. Então, isso, a gente olha para isso com uma atenção muito grande. Né? A questão de compatibilidade de materiais, você tem ali, então, uma série de conectores com plásticos, com resinas, e você tem os próprios enrolamentos de cobre, né, que é um material que não existia na transmissão antes. Né? Então, você tem que ter compatibilidade. Se você tiver um ataque químico num conector... Corrosão ao cobre, né? Corrosão ao cobre, exatamente, ou algum plástico, alguma resina que for degradada, você vai poder talvez ter uma fuga de corrente, você pode ter um curto-circuito dentro da transmissão, porque ela trabalha com voltagens, com tensões muito elevadas, né? Então é uma situação bastante delicada, esse ambiente novo que foi criado ali, né? Atualmente, e a questão... pode falar. Não, pode falar, pode continuar. Tranquilo. Vamos lá. Porque assim, atualmente não existe um lubrificante dedicado às transmissões, a esses novos hardwares, né?
esses modelos de hardwares diferentes que você citou aí, né, na questão de transmissão, acoplado ou não ao motor elétrico. Então, não existe um produto ainda exclusivo, né, dedicado só para esse tipo de transmissão. Algumas montadoras utilizam os fluidos convencionais que já existem no mercado, né, de repente, fluidos LV, talvez o LV. Você acreditaria, né, isso é uma opinião pessoal, tá? Estou te perguntando, fica a opinião pessoal sua, que de repente os RAID, né, que você citou por último aí, né, eles vão ser ali o futuro presente para essas transmissões elétricas? Bom, então, de fato, não existem especificações exclusivas para transmissões de veículos híbridos. Hoje está se usando o mesmo fluido, né? Não foi feito as montadoras não fizeram exigências suplementares. E aí, quando você Eles estão perguntou o que atendendo vem bem até o momento. Tá. Os nossos estão, eu tenho certeza. Então, quando você perguntou o que vem depois do LV, provavelmente o que vai vir são especificações dedicadas para veículos híbridos e elétricos, né? Isso a gente já ouviu, inclusive, depoimentos da GM falando sobre isso, né? Quando foi perguntado se haveria modificações nas especificações, a resposta é não, não vai ter modificação nas especificações. Vão ter novas especificações. Então, isso está por vir. As montadoras estão trabalhando ainda nisso, né? Porque ainda existem questões que não estão muito bem definidas ainda, Fabrício. Tem uma questão, por exemplo, que diz respeito à propriedade elétrica do fluido. O que acontece? Você tem um motor funcionando lá que trabalha com altas tensões lá dentro. O óleo, o fluido, no caso, ele precisa garantir o isolamento daquele sistema, né? Então, existe uma grandeza que se mede, que é a volumetric resistivity, a resistividade volumétrica, digamos assim, do óleo. E ainda está se estudando qual é o valor ideal para isso, porque ele tem que manter um isolamento do sistema. Se você colocar uma resistividade, se ela for muito baixa, você vai ter fuga de corrente, você vai ter perda de potência e não vai ter um funcionamento correto. Se ela for muito alta, você pode ter o aparecimento de cargas eletrostáticas no próprio fluido. Então, isso pode gerar uma abertura de um arco e uma destruição da transmissão. Então, assim, isso ainda está sendo Interferências em sensores, aí vai... Então, assim, eu imagino que logo, logo vão sair essas novas especificações, provavelmente das montadoras, mas isso ainda está sendo trabalhado, ainda está sendo estudado, né? Então, de fato, não tem um produto novo ainda no mercado, mas está por vir. Maravilha. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Beltrão, né, que esteve aqui presente na nossa live. Forte abraço aí para Marcelo. Perguntando se vai ser lançado, né, o SP5, né, e para as coreanas e japonesas. Tem alguma perspectiva para dizer para ele aí, Leandro? Não sei responder. Não, tranquilo. Fica de lição de casa, segunda lição de casa aí pro Leandro. Mas tranquilo, é muita informação, né? Coisa que vai surgindo aqui, a gente vai perguntando. Te fazer uma outra pergunta, Leandro, que certamente muita gente tem essa dúvida, onde a gente entrou, sempre que possível, a gente gosta de saber opiniões, né? Opinião de quem fabrica o lubrificante, opinião de quem fabrica aditivo, opinião do usuário, opinião do reparador, né? A questão de usar aditivos suplementares, né? Aqui a gente está falando de fluido de transmissão. Você dentro da Infineon, uma fábrica, né, de aditivos aí, uma das mais renomadas do mundo. Que vocês têm para dizer com respeito ao uso de aditivo suplementar ao fluido novo, né, ou até mesmo utilizado como corretivo de problemas, né, no funcionamento da transmissão automática? É a mesma coisa que eu falei quando a gente teve a outra live sobre motos, né? E no caso da transmissão automática, assim, é até um pouco mais delicado, né? Como a grande chave do funcionamento do fluido de transmissão automática é o balanço. É você conseguir equacionar todas as demandas da transmissão.
Então você tem ali a questão do shudder que eu comentei, né? A qualidade do engate, a questão desse balanço de atritos interno na transmissão, ele é muito delicado. Você tem que ter lubrificação, mas você tem que ter os atritos corretos nos pontos corretos. Toda a questão de proteção contra a corrosão, viscosidade, a própria viscometria, qualquer coisa que você coloque aí pode afetar a viscometria. Enfim, todas as propriedades que o fluido tem, elas são atingidas e balanceadas com muito trabalho. Então, é muito difícil você colocar alguma coisa ali dentro e não causar um problema em algum desses pontos, né? Você pode, eventualmente, melhorar uma determinada característica, mas isso não significa que o conjunto vai funcionar melhor. Então, assim, Pode a ter um gente não preço caro recomenda. depois. É um risco, né? Você tem que ter aí um fundamento muito bom para poder colocar, mesmo porque você vai perder a garantia do seu veículo, né? Se você tiver ele ainda na garantia, a montadora não dá cobertura para quando você não está utilizando os fluidos corretos, né? Então, assim, a gente não recomenda. Essa é a nossa opinião. Uhum, não, show de bola. Até mesmo porque, como você citou antes, né, precisa de ter um equilíbrio ali, né, na formulação para conseguir passar por inúmeros testes. Né? Se você colocar algo a mais, né, ele não vai passar naquele teste. Ele pode, às vezes, melhorar a performance em determinado requisito, mas dificilmente isso pode gerar, às vezes, algum benefício em outros pontos que não foram avaliados. Né? Às vezes ele te dá um bom resultado agora, mas depois ele pode te trazer futuros problemas que a gente não pode ignorar aqui. E a questão da norma, né, ela tem toda essa exigência que quem desenvolve o aditivo, né, tem que know-how para, né, desenvolver o produto e entregar. Ó, isso aqui está prontinho, ó, é só, né, fazer o passo a passo aqui para você ter o seu produto. Fugindo um pouquinho do assunto aqui, aproveitando a oportunidade antes que a gente encerre a live aqui, Leandro, porque o papo flui pra caramba, bom Passa demais, a gente já está rápido. com quase 1 hora. Passa muito rápido, cara, as nossas lives. A gente fez aqui uma live com o senhor Rui Risse, falando a respeito a normas, né, normatização das trocas de óleo, e eu gostaria de saber a opinião sua, né, que você já trabalhou na Ford, já trabalhou em montadoras também aí, né, uma opinião com respeito à parte de normatização, né, o benefício para o consumidor, né, saber sua opinião com respeito ao benefício para o consumidor e para o mercado, né, do serviço de troca de óleo com essas normas. Você vê com bons olhos ou não? É uma opinião particular, tá? Não tem nada de infínio aqui é Leandro Benvenuti falando. Não, eu vejo sim, Fabrício. Eu acho que sempre que você coloca uma norma, você está dando um auxílio, né? Provavelmente não vai ser uma coisa amarrada ou obrigatória, mas enfim, as pessoas que trabalham com isso vão poder ter um norte, vão poder ter uma orientação que foi pensada, que foi trabalhada. Então, assim, eu não vejo. Eu acredito que seja uma boa iniciativa, sim. Me parece ser uma coisa positiva para o mercado, né? Para melhoria de qualidade, para a melhoria da profissionalização e tudo mais. Então, Maravilha. é a minha Não, é opinião. show de bola ter esse feedback aí, né, de pessoas que estão envolvidas no setor. A gente precisa disso. Depois a gente está até bolando fazer uma enquete com o pessoal, a gente vai estar disponibilizando. O pessoal dá a sua opinião, né, pessoal com respeito a essa questão da norma, que ela acaba ajudando muito, não somente o consumidor, né, o mercado, mas também os próprios profissionais, né, a profissionalizar a categoria. Bom, pessoal, quero estar agradecendo todos aqui, né, pela presença. Não vou me estender mais aqui. Quero agradecer inúmeras perguntas, comentários que o pessoal fez aqui no chat, né, pelo Instagram, porque quero deixar um minutinho aqui para o Leandro dar suas palavras finais. Quero deixar meu agradecimento à presença de todos aqui e fica aí, Fernando, agradecer também, né, ao Leandro, perdão, Fernando não, agradecer ao Leandro, né, Benvenuti da Infino pela sua participação, agradecer a toda a equipe, né, o Rafael também, lá da Infino, por ter disponibilizado você aqui para nós, né, toda a equipe da Infino também por trazer esse conhecimento, show de bola. Seu encerramento, por gentileza, Leandro. Perfeito, Fabrício. Obrigado. Eu também quero agradecer a ajuda dos colegas ali que estão por trás, ajudando a fazer as coisas andarem corretamente, né? O Rafael está ajudando pra caramba mesmo.
E também, mais uma vez, agradecer a você pelo convite, pela oportunidade da gente participar. Como eu falei da outra vez, eu acho excelente esse bate-papo para levar informação para o público, né? É um canal que eu entendo que é muito valioso para todo mundo que trabalha nesse segmento e, enfim, espero que a gente possa ter ajudado um pouquinho e estamos à disposição, Fabrício. Se você precisar de mais alguma coisa, lembra da gente aí, a gente está, na medida do possível, a gente está à disposição aí para te atender. Com certeza, portas abertas aqui.